Há espaço para você no coro. Se você quiser entrar no coro jovem, é só falar com o nosso ministro de música, Rogério, e com certeza ele vai te direcionar para aquilo que você deve fazer. Meus irmãos, nós estamos começando aqui esse domingo, o mês da nossa juventude. E hoje nós vamos focar especificamente nos nossos adolescentes. Afinal de contas, é um dia muito especial para uma fase da vida extremamente especial. E por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E a pergunta é essa: você já parou para analisar o mundo em que os nossos adolescentes estão vivendo? Talvez quando você ouve uma pergunta desse tipo, você logo pensa, por exemplo, que o mundo é violento, que o mundo está extremamente violento. E a gente vê as notícias todos os dias aí. Ou que o mundo está passando por uma grande crise, ou seja, é crise que não acaba mais. É crise moral, é crise sanitária, é crise econômica, é crise na política, é crise na família, é crise em tudo que é lugar. E a gente fica olhando para os nossos adolescentes que estão inseridos nesse contexto. Ou talvez você diga, esse mundo é extremamente globalizado, ou seja, nós podemos estar aqui em Divinópolis, mas saber a respeito das coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia com um clique apenas. Isso é a globalização. Permite com que tudo isso seja possível. E aí, a informatização toma espaço também no contexto em que os nossos adolescentes estão inseridos. E meus irmãos, talvez seja por isso que você se pergunta, sempre você que é pai de um adolescente, se pergunta como o seu filho tem resposta para tudo aquilo que você está questionando ele. Ou ele questiona você sobre várias questões. Sabe por quê? Porque na palma da mão dele tem um aparelhinho que dá informação de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje. E aí, o problema de tudo isso é que talvez os nossos adolescentes estão inseridos numa individualização muito grande. Os estudiosos, sociólogos vão dizer que toda essa tecnologia imergiu os nossos adolescentes, ou toda essa geração, em uma individualização. E aí, diante desse contexto, uma coisa muito interessante aconteceu no grupo, um dos nossos grupos da juventude esses dias. A Fabiana, cadê a Fabiana? Está ali. Eu pedi permissão para ela, tá, meus irmãos? Para colocar a foto dela aí. Ela disse algo muito interessante numa leitura que ela fez a respeito da sociedade que nós estamos vivendo hoje, a qual os nossos adolescentes estão inseridos. Veja o que a Fabiana disse num contexto em que estávamos conversando no pequeno grupo de jovens casados, no grupo de WhatsApp. Ela disse exatamente isso. Na vida real, as pessoas se matam ou estão se matando literalmente por não construir habilidades sociais no dia a dia. Nas redes, você faz e fala o que bem entende. No trânsito, por exemplo, praticam o que tem costume de fazer nas telas. Ou seja, o contexto em que os nossos adolescentes estão inseridos é um contexto virtualizado. Ou seja, tudo aquilo que é para ser feito na vida real, ou melhor, aquilo que é feito na vida real é apenas uma expressão daquilo que está na vida online, por exemplo. E aí o Miller respondeu a Fabiana nesse contexto. Vocês lembram disso, né? O pessoal dos jovens casados está lá no grupo, acompanhou a conversa. O Miller disse o seguinte: por um lado, temos redes sociais que adoecem as pessoas. Por outro lado, existem negócios que querem lucratividade a qualquer custo. E aí o Miller fecha a questão fazendo uma leitura da nossa sociedade, dizendo o seguinte: essa é a humanidade do século 21. Meus irmãos, esse é o contexto que os nossos adolescentes estão inseridos. Esse é o contexto que você está inserido. O contexto que você está inserido não é mais aquele de anos atrás, e nem pode ser. E algumas implicações muito complicadas a respeito deste contexto está diante dos nossos adolescentes. Por exemplo, Stephen Altrog, ele é pastor nos Estados Unidos, de uma igreja, e ele escreve para o blog The Gospel Coalition, ele disse o seguinte: as mídias sociais têm uma maneira de empilhar fardos sobre mim que nunca foi a intenção de Deus que carregasse.
Isso, por sua vez, drena as minhas energias, que poderiam ser usadas para servir os que me rodeiam. No final das contas, fico exausto e sou ineficaz. Ao fazer uma leitura da sociedade, ele diz, olha, as redes sociais, por exemplo, drenam a minha energia. Eu passo o dia rolando lá a tela do Instagram, por exemplo, e vejo muitas coisas. E coisas que muitas das vezes são mentira, porque na rede social, no Instagram, a gente só vê a felicidade das pessoas. A gente não vê aquilo que as pessoas estão passando de fato. Ele diz que quando ele vai rolando ali a sua rede social, e nesse artigo ele diz que usa bastante por conta do contexto que ele está inserido, ele fala que isso drena as energias dele. Meus irmãos, esse é o contexto que os nossos adolescentes estão inseridos. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. A pergunta é, como estabelecer pontos de contato com adolescentes que já nasceram nesse contexto? Eles não viram a internet dar o boom que deu. Eles não viram as coisas evoluindo como a geração passada viu. Não, eles nasceram num contexto em que o mundo é extremamente fluido, em que o mundo é extremamente intenso. E de fato, eles estão inseridos, eles não acompanharam a internet de escada se transformar na internet Wi-Fi. Quem é da época da internet de escada aqui? Pois é. Tá vendo? Eu também sou, mas eu não tinha acesso à internet. Mas tem muitas pessoas que são da época do Wi-Fi, do 4G e agora do 5G. Meus irmãos, este é o mundo que os nossos adolescentes estão inseridos, e essa pergunta, ela faz toda a diferença se você quer aprender a se comunicar com um adolescente. É necessário que você compreenda o mundo onde ele está. E aí a gente precisa se perguntar como que eu vou estabelecer um ponto de contato, analisando o contexto que os adolescentes estão, para me comunicar com ele. E uma vez que eu consigo me comunicar com ele, eu consigo pregar o evangelho da forma que ele compreenda. Essa é a pergunta que precisa estar diante de nós, se nós estamos preocupados com a geração de adolescentes que está na igreja, fora da igreja, na escola e por aí vai. Por isso, a experiência do apóstolo Paulo em Atenas, em sua segunda viagem missionária, vai nos estabelecer princípios para nós, meus irmãos, que são indispensáveis se nós queremos estabelecer pontos de contato com esses adolescentes, estabelecendo pontos de contato, nos comunicar com eles e na comunicação com eles, nós pregarmos o evangelho. O apóstolo Paulo está em Atenas e o pastor Tarcísio, qual que eu falei? Apóstolo Tarcísio. O pastor Tarcísio falou a respeito do capítulo 17 de Atos hoje. O apóstolo Paulo está com Silas em Tessalônica, e depois ele vai para Bereia, e ali uma incitação dos judeus, igual fizeram em Tessalônica, fez com que o apóstolo Paulo se dirigisse até Atenas, e ele chegou em Atenas. E meus irmãos, quando Paulo chega em Atenas, nós vemos várias coisas que acontecem ali, e essas coisas nos estabelecerão princípios para que a gente possa compreender essa geração, para que a gente possa entender como é que essa geração vive, e entendendo como essa geração vive, pregar o evangelho para eles. E o primeiro princípio é, busque compreender as características desta geração. Busque compreender as características desta geração. Enquanto Paulo esperava em Atenas, a sua comitiva, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Veja, o apóstolo Paulo chegou na capital intelectual do mundo. Ou seja, Atenas era um lugar que atraía muitas pessoas por conta do seu ensino, por conta da intelectualidade, mas não apenas isso, atraía muitos turistas para lá. Por quê? Era uma cidade suntuosa, era uma cidade com uma arquitetura maravilhosa. Era uma cidade que tinha esculturas maravilhosas. Os estudiosos dizem que existia um templo em Atenas que poderia ser visto a quilômetros de distância. Por quê? De fato, era uma cidade maravilhosa. E o apóstolo Paulo está nessa cidade. Só que não foi a suntuosidade da cidade, nem a intelectualidade que a cidade poderia proporcionar, que chamou a atenção do apóstolo Paulo. O que chamou a atenção do apóstolo Paulo foi a idolatria presente naquela cidade. Ou seja, Paulo viu a característica daquela cidade. O apóstolo Paulo estava ali, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, e o seu espírito se revoltava. Lucas usa essa palavra aqui em Atos, e essa palavra só aparece
uma segunda vez no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que o amor não se exaspera, o amor não se ira. Então o apóstolo, e essa palavra, meus irmãos, era uma palavra com um teor médico, que dizia respeito a um ataque epilético. Então, o que estava dentro do coração do apóstolo Paulo era algo de fato que quase é incontido. E ele se revoltava por conta da idolatria dominante naquela cidade. E a NVI traduz esse versículo dizendo o seguinte, que a cidade era cheia de ídolos, ídolos. E essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Então, que significa que a cidade estava imergida em ídolos, ou sob ídolos. E o apóstolo Paulo vê a característica dessa cidade. Ele olha para a cidade, quando chega em Atenas, e isso revolta o seu espírito. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não está para brincadeira, ele faz aquilo que ele sempre fez. Ele procura uma sinagoga, porque ele conhecia a característica dos judeus. Ele era um judeu e sabia que os judeus na sinagoga, aos sábados, estavam ali para poder falar a respeito da lei. Ele era um judeu. Por isso que o versículo 17 diz, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Paulo então vai como uma estratégia missionária que ele fez também em Tessalônica para pregar e testificar que de fato as escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Porque ele conhecia as características dos judeus. Mas ele não para por aí. Paulo está na sinagoga e ele continua pregando o evangelho, mostrando para as pessoas daquela cidade. Ele vai para a praça e todos os dias, entre aqueles que estavam ali com o apóstolo Paulo, e tinha alguns filósofos epicureus. E quem eram os epicureus, meus irmãos? Os epicureus, ou a característica dos epicureus, eram pessoas que não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam na vida após a morte. Outra característica, criam que o fim de tudo era o prazer. Os filósofos epicureus acreditavam no acaso, ou seja, não tinham um plano perfeito, elaborado em curso na história. Não, era tudo o acaso, e era nisso que eles acreditavam. E que os deuses eram extremamente distantes. Paulo sabia da característica desses filósofos, porque no seu discurso, quando ele é levado a outro lugar, e nós veremos isso, ele mostra a sua consciência e a sua sapiência a respeito da característica dos filósofos epicureus. Mas não eram apenas epicureus que estavam ali, escutando o apóstolo Paulo. Também tinham estoicos. E quem eram os estoicos? Estoicos, ou a característica dos estoicos, eram materialistas, panteístas. Eles entendiam que Deus era tudo e tudo era Deus, que a árvore era Deus, que as pedras eram Deus. Eles também eram apáticos ao sofrimento humano, e eles acreditavam num determinismo cego. Ou seja, os epicureus compreendiam que a vida era um acaso, os estoicos entendiam que tudo estava determinado e absolutamente nada poderia mudar. Essas são as pessoas que estão diante do apóstolo Paulo. E Paulo viu a característica de Atenas, Paulo viu a característica dos atenienses, Paulo sabia da característica dos judeus, ele entendia a característica dos epicureus e também sabia a característica dos estoicos. Meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo, a gente precisa se perguntar quais são as características dos adolescentes contemporâneos. Você consegue listar pelo menos 3 características dos adolescentes hoje, de um filho seu, de um neto seu? Meus irmãos, para que a gente estabeleça pontos de contato com essa geração, é necessário que a gente compreenda quem eles são, quais são as características que moldam e formam os nossos adolescentes hoje. Talvez uma dessas características seja que eles são intensos, tudo é muito intenso para eles, ou não é? Cadê os adolescentes aqui? Tudo é muito intenso para vocês. De fato, quando postam uma foto no Instagram e essa foto não tem um engajamento interessante, eles ficam deprimidos. Se você já assistiu o Dilema das Redes, eu vou dar um spoiler para você se você não assistiu. Tem uma coisa que acontece lá que é o seguinte: uma menina posta uma foto, e quando ela posta essa foto,
muitas curtidas, muitos comentários, e todo mundo falando bem, nossa, que foto linda, que foto maravilhosa, você está muito linda nessa foto, etc, 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 etc. Mas um comentário, dizendo que ela não tinha uma orelha tão bonita como ela achava que tinha, foi suficiente para poder fazer com que aquela adolescente se desmoronasse. Por quê? Porque tudo é muito intenso. Postar uma foto é intenso. Estar diante de alguma pessoa é intenso. Eles são globalizados, afinal de contas, eles são filhos desse tempo globalizado. Meus irmãos, estar numa fila de banco para um adolescente provavelmente seja algo muito complicado. Por quê? Ele pode fazer os pagamentos dele, ele sabe que pode fazer os pagamentos dele futuramente através de um clique. Para que ele vai para a fila do banco então? Não é verdade? Não tem necessidade. Então isso não está no horizonte de ideias futuras para eles, de forma alguma, porque são globalizados. Eles sabem que a informação está diante deles o tempo inteiro. Eles são filhos deste tempo. Eles são filhos desse tempo. Esse tempo fluido, esse tempo veloz, esse tempo que de fato muitas coisas acontecem. E meus irmãos, a menos que compreendamos as características dessa geração, falharemos em estabelecer pontos de contato com ela. Veja o que o apóstolo Paulo está fazendo em Atenas. Ele está olhando para todas as coisas que está diante dele. Ele está olhando para a cidade que é suntuosa, mas a forma com que os habitantes viviam naquela cidade. Ele entendeu a característica dos atenienses, de Atenas e de todas as pessoas que estavam ali. E nós precisamos buscar compreender a característica dos nossos adolescentes, se nós queremos nos comunicar com eles, se nós queremos que eles nos escutem, se nós queremos que eles prestem atenção naquilo que nós estamos falando com ele. Talvez o adolescente que você tem influência não te escuta, porque ele não está entendendo nada que você está falando. Não é porque você está falando em grego, não. É porque você está falando de uma forma, em um contexto, que ele não compreende. E é por isso que é necessário que nós, olhando para esse texto bíblico, busquemos compreender as características dessa geração. Eu listei algumas, mas tem várias outras, para que a gente possa, de fato, estabelecer pontos de contato com eles e pregar o evangelho para eles. Mas existe um segundo princípio aqui, que é ter uma visão contextualizada das demandas desta geração. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. E o que era o Areópago? Era simplesmente um lugar composto por 30 pessoas, em que essas pessoas tomavam as decisões. Tomavam as decisões a respeito a decisões judiciais, por exemplo. E levaram o apóstolo Paulo para lá. E quando levam o apóstolo Paulo para lá, perguntam para ele: nós podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E que doutrina é essa, meus irmãos? O versículo anterior diz: Jesus Cristo e a ressurreição. Afinal de contas, nós estamos aqui num contexto do mundo helênico, em que morrer era a liberdade de toda essa prisão que a carne proporciona. Afinal de contas, a carne era extremamente má e o espírito que era bom. Então ressuscitar era algo inconcebível para as pessoas de Atenas e para todo o mundo helênico. Então eles perguntam para o apóstolo Paulo: poderemos saber que nova doutrina é essa? Nós temos uma demanda. E essa demanda é saber aquilo que você está falando. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, e nós queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Sabe qual que era a demanda dos atenienses? As últimas novidades. A demanda dos atenienses era saber o que as pessoas estavam falando. O comentarista bíblico vai dizer que de fato não tinha muita coisa para fazer em Atenas. Apenas olhar a suntuosidade da cidade, mas também procurar saber aquilo que as pessoas estavam falando. Qual era a nova da vez? Qual era a novidade da vez? Qual é o novo ensino? Qual é o ensino que vai chamar a nossa atenção aqui agora e vai colocar mais um tijolinho na construção de conhecimento que nós estamos fazendo, que nós estamos edificando? E o apóstolo Paulo, meus irmãos, entendeu essa demanda. Ele olhou para isso que está acontecendo. Ele olhou para a necessidade
que os atenienses tinham, essas pessoas que estavam no Areópago tinham, e ele foi até o Areópago. Meus irmãos, a pergunta é a mesma: quais as demandas dos adolescentes contemporâneos? O que eles esperam de nós? O que eles esperam da vida? O que eles esperam da sua boca, pai, mãe, avô? O que eles esperam que você faça? Veja, o apóstolo Paulo está diante da demanda dos atenienses. Nós queremos saber. E talvez o adolescente que está perto de você quer saber muita coisa. Mas para que você possa falar com ele, é necessário que você entenda e compreenda quais são as demandas desses adolescentes. Meus irmãos, certamente eles querem autoafirmação. Eles querem que a identidade deles seja afirmada. Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, diz o seguinte: que eles estão em um caminho de se transformar, de sair de coisa para pessoa. Vocês não são coisas, tá? Vocês são pessoas. Você, meu querido adolescente, você não é uma coisa, você é uma pessoa. Mas o Merval Rosa, nesse livro Psicologia da Religião, diz isso. Diz que eles querem sair de coisa para pessoa. Por quê? Eles querem autoafirmação. Eles querem que a identidade deles seja autoafirmada. Eles querem que nós olhemos para ele e vemos ali uma pessoa que tem vontades, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que de fato tem razão, tem inteligência, uma pessoa que de fato quer trabalhar, é por isso que eles buscam autonomia. Eles querem ser autônomos. Meus irmãos, eu saí de casa com 13 anos de idade. Uma das coisas que eu queria, porque eu saí, claro, era dar uma condição melhor para minha família, mas também ser autônomo. É por isso que muitos adolescentes hoje querem trabalhar. É por isso que muitos adolescentes hoje querem essa autonomia, querem estudar, querem se formar, querem buscar uma condição melhor. De fato, por quê? Eles querem autonomia, mas às vezes querem a autonomia dos pais. Às vezes querem deixar os pais de lado. Essa autonomia não é positiva, não é? Mas eles querem ser autônomos. E mais, eles querem alteridade correspondida. Ou seja, quando eles se preocupam com alguém, eles querem que esse alguém se preocupe com eles também. É por isso que quando um adolescente chega em qualquer grupo, em qualquer esfera da sociedade, ele vai colocar o seu pé nesse grupo. E se esse grupo não corresponder com a tomada de iniciativa dele, ele nunca mais volta naquele grupo. Como que nós estamos tratando os adolescentes que chegam aqui na igreja? Porque se eles não forem correspondidos, se eles não forem bem tratados, eles nunca mais vão voltar. Nunca mais, porque adolescente é assim. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente, nós temos vários adolescentes aqui. Pensa, Felipe, você chega num lugar, as pessoas te tratam mal. É ruim, não é? É muito ruim. É muito ruim, isso não é legal. Por isso que eles querem ter a alteridade correspondida, a preocupação que eles demonstram às pessoas, eles querem que essa preocupação também volte para eles. Meus irmãos, eles querem relacionamentos estáveis. É necessário que o relacionamento dos nossos adolescentes sejam estáveis. E por isso que eles caminham à procura desses relacionamentos. E nesse contexto, ter uma visão contextualizada, uma visão atualizada a respeito das demandas que eles nos trazem, é de extrema importância para que a gente estabeleça pontos de comunicação, de contato com esses adolescentes. Meus irmãos, as demandas dessa geração são preciosos pontos de contato para a pregação do Evangelho. Quando você entende que um adolescente quer se autoafirmar, você já logo mostra o Evangelho para ele, dizendo que em Cristo Jesus ele pode se autoafirmar. Quando você vê que um adolescente quer ter autonomia, você mostra para ele que ser autônomo do Deus que o criou não é a melhor coisa para que seja feita. Afinal de contas, Deus o criou e Ele quer que esse adolescente esteja perto dele, porque Deus se importa com ele. Então, quando nós vemos que eles querem ter uma alteridade correspondida, meus irmãos, nós mostramos que no Evangelho Deus salva pessoas e salvando pessoas compõe um povo. E quando ele se preocupa com alguém, esse outro alguém que faz parte desse povo também se preocupa com ele. E por isso, ele quer ficar no meio desse povo. Merval Rosa, ainda neste livro Psicologia da Religião, vai dizer o seguinte, que esta é a fase em que a experiência religiosa toma a sua maior proporção. Esse é o momento de pregar para eles, é na adolescência.
E meus irmãos, se nós não estabelecemos pontos de contato em que a comunicação seja de fato compreendida pelos nossos adolescentes, provavelmente a gente perca esses adolescentes. Porque é agora, é nesse momento que, segundo pesquisas deste livro, e ele aponta que eles estão mais abertos para a recepção do Evangelho. Portanto, aquilo que for mostrado para eles e que eles compreendam que é melhor, eles vão abraçar. O que é melhor? Ficar na igreja ou sair fora da igreja? Você pode ler no boletim, na pastoral em que eu escrevi, que o site Guia-me, no ano de 2019, disse que 66% dos jovens ou adolescentes, quando completam 18 anos, de 18 a 22 anos, saem da igreja. 66%. É uma porcentagem muito alta, meus irmãos. Uma porcentagem muito alta. É por isso que é necessário estabelecer pontos de contato com eles. É por isso que é necessário ouvir. É por isso que é necessário acolher, abraçar, estar próximo, chamá-los para perto. É por isso que é necessário ouvir as demandas contextualizadas deles. Claro, você já foi adolescente e sabe que você queria ter autoafirmação, que você queria ser correspondido. Você queria tudo isso. Mas é um novo mundo, meus irmãos. É um novo momento em que tudo isso é exposto de uma forma mais veemente. E eles precisam ver que quando as demandas deles são apresentadas, nós vamos abraçar, para mostrar para eles que o melhor lugar onde eles devem estar é no meio do povo de Deus. É por isso que o adolescente deve ser ouvido. E aí vai uma pergunta para nós aqui: nós estamos ouvindo os nossos adolescentes ou simplesmente questionando tudo aquilo que eles fazem? É necessário ouvi-los, é necessário olhar para eles e perguntar: qual é a sua demanda? Veja que o apóstolo Paulo está acontecendo com o apóstolo Paulo. As pessoas estão com ele ali em Atenas e perguntando: nós queremos saber o que você está pregando. Nós queremos ouvir aquilo. Afinal de contas, essa é a nossa demanda: ouvir absolutamente todas as coisas, todas as novidades. Nós queremos falar e ouvir as novidades. Meus irmãos, existe um terceiro princípio aqui. E o princípio é: aproveite as oportunidades proporcionadas pelos pontos de contato que você criará com esses adolescentes. Então Paulo se levantou no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Olha os pontos de contato que o apóstolo Paulo encontrou aqui, meu irmão. Olha o ponto de contato aqui, minha irmã, que o apóstolo Paulo encontrou nos atenienses para poder falar a respeito do Evangelho. Ele continua dizendo o seguinte: porque eu estava passando aqui em Atenas, eu estava observando os objetos do culto de vocês. Olha só, vocês são religiosos, vocês cultuam, vocês de fato buscam adorar a alguém. E eu encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Não é que esse altar era para Javé, o Deus eterno. Não é simplesmente porque os gregos tinham medo de esquecer de adorar alguma divindade. Por isso eles criaram um altar ao Deus desconhecido. Vamos adorar esse Deus aqui, porque se a gente está esquecendo de algum Deus, o que a gente faz? A gente adora aqui o Deus desconhecido e está zero. Beleza. Não é que eles criaram um altar para adorar o Deus eterno. Não, Paulo está dizendo lá no versículo 16, olha, a cidade está imergida em idolatria. A cidade está imergida em idolatria. Então o apóstolo Paulo olha para tudo isso e diz: encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é que precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo entendeu que eles eram religiosos. Paulo entendeu que eles buscavam adorar alguém. E ele disse: é aqui que eu vou entrar. Ele viu a característica deles. Ele estava atento às demandas deles. E ele aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Vocês são religiosos. Vocês adoram alguém. Tá bom, eu quero mostrar para vocês o Deus que vocês de fato devem adorar. E ele vai continuar dizendo, meus irmãos, que tudo aquilo que acontece com ele, naquele momento, mostra como o apóstolo Paulo estava de fato comprometido com a pregação do Evangelho através dos pontos de contato que ele estabeleceu com aquelas pessoas.
Meus irmãos, por isso que nós precisamos nos perguntar como o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade proporcionada pelo ponto de contato que ele encontrou. Sabe o que ele fez? Ele fez isso. A pintura de Matthias Grunewald, pintor do século XVI, alemão, mostra o pregador com a Bíblia na mão e o dedinho apontado para aquele que é crucificado. O apóstolo Paulo usou a oportunidade que teve de pregar o Evangelho, de não falar dele mesmo, de não ficar dando bronca nos atenienses. Vocês são tudo bandidólatra, vocês não valem nada, e tal, e tal, e tal. Não, o apóstolo Paulo simplesmente apontou para Jesus Cristo. Ele mostrou aquele que foi crucificado. Ele mostrou aquele que de fato morreu, mas não ficou morto e ressuscitou. Meus irmãos, aproveite as oportunidades que você tem para mostrar a esta geração que apenas no Criador encontrarão solução para os seus dilemas. O Deus que fez o mundo, então Paulo começa a pregar, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Paulo parte do princípio, que é o princípio do credo, que não é coisa de católico, tá, meus irmãos? Não, todo crente em Jesus precisa partir do pressuposto que crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Sim, todo crente em Jesus. Por isso que nós, ao pregar o Evangelho, mostramos às pessoas que apenas nele, em Cristo Jesus, no seu Criador, eles podem encontrar a solução para os seus dilemas. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que os criou. Paulo está dizendo, Deus fez tudo o que existe. Se Deus fez tudo o que existe, certamente, meu querido adolescente, Deus fez você. Você não é um pedaço de matéria flutuando pelo cosmos. Você não é algo sem propósito ou alguém sem propósito. Não, se Deus quis criar você é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui ao léu simplesmente no acaso, como diriam os epicureus. Não, tem um propósito para tudo aquilo que Deus cria. E Ele cria e mantém todas essas coisas. É por isso que enquanto o seu coração não estiver em Cristo Jesus, no seu Criador, você talvez não vai se livrar dos seus dilemas. E meus irmãos, é isso que nós precisamos apresentar para a nossa geração. Para essa geração que está diante de nós. Veja o que Agostinho de Hipona diz. Fizeste, Senhor, para Ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em Ti. Enquanto o seu coração não estiver em Cristo Jesus, você não vai descansar dos seus dilemas. E é isso que a gente precisa apresentar para essa geração. Que os dilemas podem ser resolvidos na pessoa de Cristo Jesus. Porque todas as coisas nele subsistem. Todas as coisas estão em Cristo, todas as coisas convergem para Cristo Jesus. E se todas as coisas convergem para Cristo Jesus, nós podemos dizer a essa geração que também as suas vidas devem convergir para Cristo Jesus e nele encontrar a solução para os seus dilemas. Mas também, meus irmãos, nós precisamos mostrar a essa geração, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá através dos pontos de contato com eles, que Deus deu um propósito a eles quando os deu vida. Veja, continuando o discurso do apóstolo Paulo ali no Areópago, nem é servido esse Deus por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E aqui o contexto, os gregos, os atenienses, levavam as suas oferendas aos seus deuses. Meus irmãos, é aqui que o Evangelho, é aqui que o Deus da Bíblia se difere de todos os outros. Sabe por quê? Os homens levam oferendas ou ofertas para os deuses, mas o Deus da Bíblia se fez oferta por cada um de nós. Isso demonstra a diferença do nosso Deus e como Ele é grandioso. Ele não precisa de nada. Paulo está dizendo para eles, olha, Ele não se confunde com a sua criação, Ele é muito maior do que a sua criação, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Meu querido adolescente, você está respirando aqui hoje porque Deus te deu vida. E se Ele te deu vida, Ele tem, como eu disse, um propósito para a sua vida, para mostrar para você que você não está de passagem nesse mundo, que você não está simplesmente caminhando até envelhecer, caminhando até os seus objetivos, simplesmente não. Existe um propósito muito maior para você nesse mundo, e esse propósito é que você glorifique a Deus através da sua vida.
Porque Ele te deu a vida. E porque Ele deu a vida, Ele te dá um propósito. Ele faz com que você acorde todas as manhãs, para que você tenha uma nova oportunidade de glorificá-lo e servi-lo. Ele te dá tudo aquilo que você precisa. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os atenienses. Olha, esse Deus que eu venho pregar para vocês, que vocês não conhecem e que vocês adoram sem conhecer, Ele cria todas as coisas, Ele deu vida para vocês, Ele deu respiração para vocês, Ele deu tudo aquilo que vocês precisam. Meus irmãos, é necessário mostrar a essa geração que Deus os conhece como ninguém. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 26. De um só fez toda a raça humana, e aqui uma referência a Adão, logicamente, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua criação. Meu querido, você está aqui hoje porque Deus conhece a sua vida e não conhece a partir do momento que você foi criado. Não! O salmista no Salmo 139, verso 16 diz que o Senhor de um modo assombrosamente me criou, é o que o salmista diz. E ele vai dizer que todos os seus dias foram escritos no seu livro e todos eles determinados. Sabe por quê? Porque Ele conhece absolutamente tudo aquilo que você pode fazer nessa vida. Ele conhece absolutamente por completo quem você é. É por isso que Deus conhece você até melhor do que a sua mãe, até melhor do que o seu pai. E meus irmãos, quando nós mostramos isso para essa geração, nós estamos apontando um caminho para que eles possam viver os seus dilemas, ou ultrapassar os seus dilemas, passar pelos seus dilemas, mostrando a outros que como eles venceram os dilemas, eles também podem vencer. É por isso que é necessário mostrar a essa geração que Deus os conhece como ninguém. Paulo está dizendo, Ele fixou os tempos previamente, ou seja, lá na eternidade. É necessário mostrar a essa geração que Deus não é alguém distante, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Com essa expressão, Paulo destrói completamente toda a base do conhecimento helênico, toda a base do conhecimento grego, porque eles acreditavam que tudo era um acaso, porque eles acreditavam que Deus estava longe, os deuses estavam longe, porque eles acreditavam que Deus era tudo e tudo era Deus. Paulo está dizendo, não, o Deus eterno, transcendente, criador de todas as coisas, está perto de nós. E de fato, meus irmãos, Ele não está apenas perto, mas como Ele habitou, Ele andou e hoje mora em cada um dos crentes através do Espírito Santo. Claro, João capítulo 1, versículo 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no verso 14 diz que Ele habitou entre nós. Cristo Jesus mostra como Deus está perto da sua criação. Afinal de contas, em Cristo Jesus, Deus resgatou para si aqueles que Ele criou e aqueles que nele creem. É por isso que a gente precisa mostrar isso para essa geração, porque talvez eles estão sentindo distanciados dos seus pais, talvez eles estão sentindo distanciados dos amigos, talvez eles estão sentindo distanciados das pessoas que eles mais prezam. Mas quando você encontra esse ponto de contato em um adolescente e dizendo para ele, olha, tá, as pessoas podem estar distantes de você, mas será que de fato estão distantes de você? Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um que nunca vai sair de perto de você se você nele crer, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Existem vários pontos de contato, meus irmãos, cabe a nós descobri-los, cabe a nós olharmos, cabe a nós fazermos uma leitura da nossa sociedade, especificamente dos nossos adolescentes, entender quais são as demandas deles e apresentar o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho responde a cada uma demanda do coração humano. Sabe por quê? Porque quem é o dono do Evangelho é o próprio Deus que criou os seres humanos. Ele não está longe de nós. E isso precisa ser mostrado para essa geração. Precisa ser mostrado para essa geração que o sentido da vida é encontrado apenas em Deus. Veja que Paulo está dizendo, pois neles nós vivemos, neles nós nos movemos, neles nós existimos. Ou seja, Ele é a razão do sentido da vida. Como alguns dos vossos poetas têm dito, e aqui Paulo usa a expressão de Epimênides, porque deles também somos geração.
Ou seja, Ele que dá sentido a toda a existência, porque Ele dá vida à existência, Ele providencia todas as coisas para que essa existência continue a existir. Ah, meus irmãos, o sentido da vida é encontrado apenas em Deus, em Cristo Jesus. Eu fiz uma pesquisa a respeito daquilo que tem acontecido com essa geração, e a Imprensa e Mídia, o site, diz que essa é uma geração de deprimidos. E a pergunta é: o que tem acontecido com os nascidos entre 1981 e 2010? O que tem acontecido com essas pessoas? Segundo este autor, eles estão deprimidos. E meus irmãos, como o Evangelho pode responder à depressão? Se você encontra um adolescente deprimido, você pode apresentar para ele o Evangelho, e Cristo pode o resgatar da depressão, porque o Evangelho é poderoso para fazer isso. O autor do artigo diz: as queixas apresentadas por eles trazem situações como: a vida não tem sentido, não tenho mais vontade de fazer nada, nada me agrada, as roupas não ficam bem em mim, preciso fazer muitas coisas, ou ainda ter muitos estímulos para ter vontade de fazer alguma coisa. BBC Brasil traz a mesma situação, dizendo que essa geração é uma geração deprimida, e traz o porquê é uma geração deprimida. Eles vão apontar algumas coisas por conta da ansiedade que essa geração tem vivido, por conta da preocupação muito grande. Ai meu Deus, eu preciso passar no Enem, porque se eu não passar no Enem, como é que vai ficar a minha vida com meu pai e com a minha mãe? Eu preciso ser aprovado, e se eu não for aprovado, como é que vai ficar a minha vida? Preocupação em cima de preocupação, frustrações. Eu queria muito, eu gosto muito disso, eu quero isso, eu objetivo isso, mas eu não consegui, e aí eu fiquei deprimido. Esse é o contexto dos nossos adolescentes, meus irmãos. E ainda eles trazem a questão do espelhamento nas redes sociais. Eles olham para a vida de alguém, e a vida desse alguém está tão boa, está tão maravilhosa, que eu quero que a minha vida seja igual à vida daquela pessoa ali. Porque em 15 segundos, um menino da minha idade está ganhando milhares de reais. Está ganhando muito dinheiro. Então eu quero ser igual aquele cara ali. Eu quero ser igual a ele. Mas não consegue ser igual, e isso gera uma frustração muito grande. Isso faz com que eles carreguem um peso que Deus não preparou para que eles carregassem. Veja, meus irmãos, essa é a nossa geração. Esse é o contexto em que os nossos adolescentes estão inseridos, e como nós podemos ajudá-los, como nós podemos apresentar o Evangelho, de modo que esse Evangelho faça sentido à vida dos nossos adolescentes, como nós podemos responder às demandas deles, não com a nossa experiência de vida, porque a nossa experiência de vida já provou para nós que ela não é tão boa assim, quando os problemas batem à porta da nossa casa. Mas nós podemos mostrar para eles o Evangelho, porque o Evangelho é perfeito, porque provém de um Deus perfeito. O sentido da vida só pode ser encontrado no autor da vida. Por isso, o apóstolo Paulo fecha com um convite para todos. E esse convite nós precisamos fazer para essa geração. No versículo 30 ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Todos, absolutamente todos são chamados ao arrependimento. Sabe por quê? É porque é através da redenção estipulada por Cristo Jesus que a vida começa a fazer sentido, que a vida começa a ter um brilho diferente, que a gente começa a olhar para essa vida agora com outros olhos e a viver essa vida de forma que nós aproveitamos essa vida, mesmo com todas as dificuldades que ela nos traz. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um plano de um Deus perfeito, e esse chamado ao arrependimento é o chamado a crer no Senhor Jesus Cristo, para que todas as coisas sejam transformadas na vida dos nossos adolescentes. Ah, meus irmãos, é necessário chamá-los ao arrependimento, porquanto estabeleceu um dia, esse Deus, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou
e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É necessário chamar a essa geração ao arrependimento. Posso falar uma coisa para vocês, meus irmãos? Ser salvo por Jesus Cristo é mais importante, completamente mais importante do que ser aprovado no Enem. Talvez a gente está falando com os nossos adolescentes que eles precisam ser aprovados no Enem, mas a gente não está pregando o Evangelho para eles. Não vai adiantar nada eles serem aprovados no Enem se eles forem para o inferno. É necessário chamá-los ao arrependimento e dizer: a sua vida fará sentido não se você for aprovado em qualquer coisa, a sua vida fará sentido se você crer em Cristo Jesus. Por isso, gostaria de concluir com algumas questões. Primeiro, compreenda as características dessa geração. Esteja atento, leia, pergunte ao seu filho, pergunte ao seu sobrinho, pergunte ao seu neto o que ele gosta mais de fazer, como são os amigos dele na escola. Pergunte, se importe com as demandas dessa geração. Olhe para as demandas e não fale: ah, não, de novo ele vem com essa resenha, de novo ele vem com esse negócio. Aproveite as oportunidades proporcionadas pelos pontos de contato para pregar a essa geração. Paulo aproveitou e expôs o Evangelho. De fato, algumas pessoas creram, outras zombaram dele, chamaram de tagarela. Mas ele pregou e as pessoas se converteram. E esse é o chamado que a gente precisa fazer para essa geração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos aponta princípios maravilhosos, que nos mostra como entender essa geração, que nos mostra como compreendê-los, que nos mostra como se comunicar com eles, de modo que eles entendam